22. Salmo 22, versículos de 1 a 5. Esta nossa iniciativa de ler, de buscar, de pedir, é uma coisa que nós colocamos no nosso coração. Eu sei que muitos têm o benefício da leitura e da meditação diária, mas aqui eu vos convido a aprendermos juntos. Deus meu, por que me desamparaste? Por que te alongas do meu auxílio e das palavras do meu bramido? Deus meu, eu clamo de dia e tu não me ouves, de noite e não tenho sossego. Porém, tu és santo, tu és que habita entre os louvores de Israel. Em ti confiaram nossos pais, confiaram e tu os livraste. A ti clamaram e escaparam, em ti confiaram e não foram envergonhados. Bendito Deus, Pai querido, Senhor da glória, nós te louvamos, te exaltamos e bendizemos pela tua bondade. Obrigado, meu Senhor, pela igreja. Obrigado, meu Senhor, pelos meus irmãos. Obrigado, meu Senhor, pelos que estão nos ouvindo. Nos dá graça, Senhor, para aprender. Nos dá graça para guardar a tua palavra. Nos dá graça, Senhor, para expor, para ensinar, para transmitir para o nosso irmão, para os nossos amigos, para os nossos parentes, as pessoas com quem convivemos ou interagimos. Querido Pai, ser conosco em tudo. No maravilhoso nome de Jesus, nós te pedimos. Amém. Meus amados irmãos, nosso tema é o Espírito Santo, o Espírito de profecia e o Evangelho. O Espírito de profecia, nós lemos no Apocalipse que o Espírito de profecia é Jesus Cristo. O Espírito de Cristo. Como Jesus Cristo é o Verbo e o Verbo é eterno, o Espírito de profecia é uma forma de identificar o Senhor Jesus nesta harmonia gloriosa do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Jesus Cristo, como homem, ele precisava do Espírito Santo na sua vida, no seu coração, na sua missão. Por isso é que ele passava a noite em oração. O Senhor Jesus, para solidificar a sua igreja, ele precisou do Espírito Santo. Ele confiou a edificação, a solidificação da sua igreja, ele confiou ao Espírito Santo, ao ponto de fazer uma recomendação bem difícil para aqueles homens, é que eles não saíssem de Jerusalém enquanto não fossem revestidos do Espírito Santo, pelo Espírito Santo. E Jesus não disse, o Espírito Santo vai vir em poucos dias. Era uma ordem para eles ficarem ali até o revestimento de poder. Mas, como sempre, o nosso Deus, na sua infinita grandeza e bondade, ele nos ensina a confiar, nos ensina a esperar, nos capacita, nos habilita para esta grandeza de confiança. E neste Salmo 22, o salmista, ele, pelo espírito de profecia, ele profetiza a morte de Jesus, profetiza o clamor de Jesus, inclusive as mesmas palavras.
Deus meu, Salmo 22, versículo 1. Nós conferimos isto em Mateus, no capítulo 27, no versículo 46. A palavra do nosso Deus, na sua profundidade, na sua infinita grandeza, mostrando a harmonia do espírito de profecia e do evangelho. Aqui, o versículo 46, Mateus, capítulo 27, versículo 46, nos diz: e perto da hora nona, ou às 3 da tarde, exclamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lema sabachthani, isto é, Deus meu, por que me desamparaste? As mesmas palavras do salmista no Salmo 22, 1000 anos antes. O espírito de profecia, a harmonia do evangelho, a grandeza da revelação de Deus é algo, não é impressionante, porque as coisas de Deus não podem nos impressionar, mas ela nos dá grande alegria, profunda alegria. Você deve ser muito feliz. Você pode ser muito feliz. Você faz parte desta grandeza, deste sistema que está acima de tudo que é conhecido na Terra. A harmonia do Evangelho, o espírito de profecia e a revelação de Jesus Cristo está acima de qualquer tratado teológico, está acima de qualquer experiência humana, qualquer experiência pessoal, porque a experiência pessoal, por mais profunda, por mais significativa que seja, ela é individual, ela tem um começo, um meio e um fim, porque nós somos finitos. Mas esta revelação, a harmonia existente entre o espírito de profecia e o evangelho de Jesus é algo tão profundo que nenhuma experiência humana pode mensurar ou representar. Nenhuma experiência ou história eclesiástica pode retratar, pode, digamos, trazer com mais abrangência, porque as denominações também passam. As grandes denominações do passado foram diluídas historicamente, agora representam fragmentos. Agora, se são ainda representadas, é por fragmentos. Um exemplo que me estarrece, me entristece, é a nossa própria igreja, a Assembleia de Deus. Em pouco mais de 100 anos, já está fragmentada, pouquíssima representação de pureza, de verdade, de fundamento histórico, estão colocando novos fundamentos, novos vigamentos, está sendo renovada de uma forma mortífera e, portanto, a grandeza da harmonia e da sintonia entre o espírito de profecia e o evangelho não se limita a ser
documentado, representado, experimentado, vivenciado por uma denominação. Nem mesmo uma denominação tão grande. A nossa denominação é grande em tudo, mas nem mesmo uma denominação com grandeza, com grandor, representa esta profundidade de relação, que é o espírito de profecia e o Evangelho. Salmo 22, versículo 1. Deus meu, por que me desamparaste? Por que te alongas de mim? Por que não me auxilias? Por que não responde ao meu bramido? Deus meu, eu clamo de dia e tu parece não me ouvir. Eu clamo de noite e não recebo a resposta para sossegar. Porém, tu és santo. Porém, eu te conheço. Tu habitas entre os louvores de Israel. Israel é a única nação eterna. Os louvores de Israel, aqui é uma referência realmente à terra, ao templo, às grandezas do culto ao Senhor, que tanto fazia ser um culto celebrado no campo de batalha, como Samuel fez, oferecendo um cordeiro de mama inteiro, como um culto no templo, um culto no santuário, um culto pomposo com a presença real. Os louvores de Israel, neste texto, refere-se ao tributo justo que aquele povo eleito tributava ao Senhor. Mas, mesmo após o clamor e após a confissão de que não estava sendo respondido, sendo atendido, nos versículos 1 e 2, no versículo 3, nós temos uma declaração do adorador. Tu és santo, tu habitas entre os louvores de Israel. Isto é tão verdadeiro, meus amados, que até a igreja, até você e eu, somos chamados o Israel de Deus. No versículo 4, um testemunho histórico por parte do profeta, que está cheio do espírito de profecia, enquanto ele louva, enquanto ele exalta o Senhor, mesmo naquela angústia do espírito que fala o que vai acontecer 1000 anos depois. E nós temos em Mateus 27:46 as mesmas palavras ditas por Jesus, o Messias. Mas aqui no versículo 4, Salmo 22:4, o salmista diz: em ti nossos pais confiaram. E eu também confio, porque nossos pais confiaram e eles não ficaram envergonhados. Eles confiaram e tu atendeu, tu socorreu eles, tu veio em apoio, tu veio em socorro deles. Eles clamaram, versículo 5, eles clamaram a ti e foram socorridos. Eles clamaram e escaparam. Eles escaparam. Mas acontece, se ele está se referindo às gerações já passadas, eles escaparam, mas não tinha nenhum presente, eles haviam morrido, sim. Nós temos uma missão a cumprir, nós temos uma tarefa a realizar,
E esta tarefa geralmente, não é escolha nossa. E quando a gente se coloca na presença de Deus, nós realizamos isto. E ao realizar isto, mesmo sendo colhido no tempo apropriado ou não, a gente pode dizer, como ele disse, nossos pais clamaram a ti e escaparam. Eles confiaram e escaparam. Eles confiaram e não ficaram decepcionados. Eles não foram envergonhados. Eles não morreram confusos. O espírito de profecia. O espírito de profecia e o evangelho. O espírito de profecia para nos assegurar que nós temos um culto que está acima da religiosidade, nós temos uma fé que está acima da superstição, nós temos uma esperança que está acima da perspectiva humana. Pessoas e organizações que são zelosas e primam por fazerem o bem para barganhar com Deus. Nós alcançamos um nível através da palavra, pelo espírito de profecia, que não temos um crente verdadeiramente convicto, ele nunca, jamais passaria pela sua mente barganhar com Deus. Nós já recebemos tanto, nós já somos detentores de um cabedal tão grande, nós já somos galardoados em vida com algo tão significativo que é impensável barganhar. Nós já temos que administrar até o excedente. Na antiga aliança e também na nova aliança existem os casos relatados de alguém salvo como pelo fogo. No Novo Testamento existe a expressão arrebatai alguns do fogo. Significa que alguns serão salvos na última hora, serão salvos, mas não serão tributários ao reino, porque não consagraram, não dedicaram, não entenderam, não se humilharam, não quiseram. Mas a misericórdia os alcançando e recebem a salvação. Na antiga aliança falava sobre a vida por despojo. Você vai ser salvo. Você vai ser salvo da vergonha, salvo da morte, salvo da perseguição, salvo daquele vexame. Mas você não terá outra recompensa senão o escapar. É a vida por despojo, é a vida como recompensa, é uma garantia vital. Mas os que ouviram a voz de Deus na adolescência como eu, ou ainda num tempo hábil para servir no reino, servir no Evangelho, o reino do Senhor, esse reino invisível, o nosso reino, eu aprendi, eu li, eu gosto de ler, e a gente leu muito, tem os contos de fada, o reino encantado e tal.
O reino encantado, ele desencantava e, geralmente, quando desencantava, fazia algum mal. Tinha lá alguma surpresa, alguma coisa desagradável no reino encantado. O nosso reino, o reino do nosso Deus, ele não é encantado, ele é invisível, mas ele é tão real e palpável para os que têm fé, quanto as montanhas que podem ser vistas, que podem ser escaladas. E nós, meus amados irmãos, nos firmamos nisto por causa da segurança, por causa da firmeza, por causa da confirmação do espírito de profecia e o Evangelho. A sintonia, esta sintonia fina entre a terra e o céu, entre o passado e o presente, entre o Deus eterno e o homem finito. Esta sintonia fina, esta harmonia, só é possível pelo espírito de profecia em harmonia com o Evangelho. Só um exemplo no Novo Testamento para finalizar. Jesus Cristo manifestou-se em forma de juízo ao Saulo de Tarso. O Saulo sofre um trauma terrível no seu encontro com Jesus. Ele cai da montaria, ele fica cego. Do jeito que esta gente de hoje é falsária mesmo, alguém pode aparecer aí um teólogo médico, um teólogo oftalmologista e dizer, não, o Saulo bateu a cabeça, aí deslocou a retina e teve, aí vai arranjar. Alguns têm capacidade para conseguir aí até um atestado para o Paulo, para o Saulo de Tarso e dizer o motivo da sua cegueira. Mas aquela cegueira era para ele ter realmente, após a cegueira, ele teria a visão de um salvo. E naquele encontro traumático do Saulo com Jesus, o Saulo estava arruinado, 3 dias sem comer, sem beber, certamente um sono terrivelmente perturbado, se conseguia conciliar o sono, era momentaneamente, acordava desesperado por estar cego. E Jesus, neste ínterim, conversou com Ananias, um discípulo estranho, desconhecido, um ilustre desconhecido de Damasco, em Damasco. E Jesus foi lá, falou com ele, eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, Senhor. E o Senhor te levanta, vai na rua direita, procura por um homem que está na casa de um homem chamado Judas. E o nome dele é Saulo. Senhor, eu tenho ouvido falar neste homem, ele é um terror, tem sido um terror contra a tua igreja. Aí o Senhor Jesus diz ao Ananias, vai que ele está orando. E ele é um instrumento escolhido. Eu o escolhi para que ele leve o meu nome aos filhos de Israel e aos reis. Saulo cego, perturbado, sofrendo, horrorosamente mutilado na sua emoção. Mas a sintonia fina do espírito de profecia, esta relação gloriosa e esta sintonia fina entre a terra e o céu, entre o trono de Jesus Cristo e a casa do Ananias.
O Saulo nem sabia que o céu estava trabalhando por ele. O Saulo nem sabia que Deus estava constituindo um discípulo, que Deus estava enviando um discípulo para o seu benefício. Portanto, meus queridos, nós precisamos disto, aprender e guardar a palavra de Deus. 1000 anos antes da crucificação de Jesus, quando ele exclamou, Eli, Eli, lama sabachthani, que significa, Deus meu, por que me desamparaste? 1000 anos antes, o salmista disse no Salmo 22, primeiro, Deus meu, por que me desamparaste? O espírito de profecia continua na igreja. O espírito de profecia é a fortaleza dos remidos. Que Deus vos abençoe e vos guarde. Que Deus nos fortaleça a cada dia. Bendito Deus, Pai Santo e querido que estás nos céus, nós te louvamos, te exaltamos, bendizemos, agradecemos pela tua bondade, pelo teu amor, pela tua verdade. Obrigado, meu Senhor, pela igreja. Obrigado, meu Senhor, pelos meus irmãos. Obrigado pelos meus pais no Senhor. Obrigado pelos meus líderes. Obrigado, Senhor, pelos meus liderados. Obrigado pelos meus filhos na graça. Amado Senhor, opera em nossas vidas. Nos dá a graça, Senhor, da sintonia fina, através do Espírito Santo, para entender a tua palavra, expor a tua palavra e amar o teu povo. Querido Deus, ouve a nossa oração. Em nome de Jesus Cristo, nós te pedimos e te agradecemos. Amém. Saudamos a todos com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Se o Senhor permitir, voltaremos amanhã. Deus vos abençoe. Leiam a Bíblia Sagrada e a graça de nosso Salvador repouse sobre vós. Amém.